Olá, meus irmãos. Vamos para mais um momento de oração, de cântico, de reflexão na palavra de Deus. E é melhor ainda a gente fazer isso juntos, não é? Então, nessa semana, uma semana muito especial para nós, porque duas coisas importantes já começam a acontecer. Nós estamos definindo como cidadãos na nossa cidade ou para a nossa cidade, vamos definir quem serão as pessoas que vão nos conduzir nos próximos 4 anos. Vereadores, vereadoras, prefeito ou prefeita, né? Depende de quem for eleito. Contudo, a nossa participação é importante, a nossa oração é importante, nós queremos orar por isso, né? Pedir a bênção de Deus para esse processo. Mas na nossa igreja nós também estamos em processo de eleição. Os irmãos sabem que nós também escolhemos, também votamos, né, a liderança da igreja. E teremos a oportunidade de fazer isso também, já a partir do próximo sábado. Então nós queremos orar por isso também. Fora isso, Deus tem nos abençoado, nos sustentado, nos protegido do mal. Nós queremos agradecer também. Então é muito bom ter você aqui com a gente, para a gente pensar junto esses motivos, orar por tudo isso, né, e louvar a Deus pelas nossas vidas. Então vamos orar agora, agradecendo a Deus pela forma com que Ele tem nos sustentado pessoalmente, como família, como igreja. Oremos. Santo Deus, nenhuma das virtudes que nós temos, Senhor, é capaz de se comparar a Ti, Deus. Tu és perfeito, Tu és bondoso, Tu és misericordioso em todas as coisas, Pai. E nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos sem medida, Pai. E nós manifestamos aqui diante do Senhor a nossa alegria, a nossa gratidão, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Teu cuidado, a Tua proteção, o sustento físico, material, o sustento espiritual, o sustento também emocional, através da família, dos amigos, dos irmãos em Cristo, do apoio que nós temos uns pelos outros. Louvado seja o Teu nome por tudo isso, Pai. Continua cuidando de nós, Senhor Deus. Se nós até aqui chegamos, é por causa da Tua mão que é conosco, Pai. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar um pouquinho ao Senhor e manifestar o nosso louvor através do cântico. Cantemos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem
interceder pelos motivos que nós já expomos no começo, mas também quero incluir, além desse motivo, no mês passado nós enfatizamos o Outubro Rosa. E eu queria enfatizar com vocês agora o Novembro Azul, o mês em que a nossa sociedade lembra da importância do cuidado do homem com a sua própria saúde e de uma maneira específica com relação à possibilidade de algumas doenças, não é? Mas a ideia é muito boa, é um incentivo ao cuidado, a procurar ajuda médica, a constante ida aos médicos, a fim de preservar a saúde, se descobrir alguma coisa, descobre no começo. Essa iniciativa é muito boa e nós queremos orar para que o Novembro Azul abençoe a vida de muitos homens, evite muitas doenças, muitas tragédias, perdas, não é? E pedir a bênção de Deus também, né? Além do cuidado pessoal, tem o cuidado de Deus sobre nós, né? E sobre todas as pessoas, enfim. Mas no Novembro Azul nós lembramos da saúde dos homens. Vamos orar então pelos motivos que nós expomos. Eu espero que depois você continue em oração. Oremos. Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos elegeu como filhos teus, nos escolheu para andarmos contigo, e isso é um privilégio, Pai. E aqui, durante a nossa caminhada, nós temos também a oportunidade de eleger algumas pessoas para nos conduzir como município, como nação, e são muitas opções, são muitas pessoas se colocando à disposição. Sabemos que no meio dessas pessoas há algumas que não têm boas intenções, mas há os que podem ser grandemente usados pelo Senhor, Pai. Por isso, deixe claro para nós quem são os melhores candidatos, as melhores opções para prefeito ou prefeita, para vereador ou vereadora, para que nós façamos uma escolha adequada, uma escolha equilibrada, uma escolha dirigida pelo Senhor, Pai. Por isso nós pedimos, como povo teu, como cidadãos, que o Senhor nos abençoe nesse processo, assim como todos os municípios, Pai. Abençoe cada cidadão para que possa votar com responsabilidade, Pai. Mas nos abençoa como igreja também, onde nós teremos que escolher líderes para conduzir o teu povo, para ajudar no dia a dia da tua igreja, Pai. Presbíteros, diáconos e diaconisas, pessoas que servem com tanto afinco, com tanto amor. Por isso nós pedimos que o Senhor levante pessoas, que o Senhor incomode o coração, para que essas pessoas se disponham e dê também sabedoria, para que as demais pessoas façam uma boa escolha e, orientados pelo Senhor, a gente possa apontar aqueles que o Senhor quer para o teu trabalho, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, nesse processo que teremos sábado de indicação, para que façamos isso de acordo com a tua vontade, Pai. E para que as pessoas que sejam escolhidas sejam instrumentos para a tua igreja, edificar a tua igreja, para a expansão do teu evangelho e para a continuidade do teu reino, Pai. E agora nós queremos interceder também em favor da campanha do Novembro Azul, para que essa campanha surta um efeito positivo na vida dos homens, que cada um tenha boa consciência a respeito dos riscos que a nossa saúde corre, que a gente possa, incentivados por isso e pelo teu cuidado, pelo teu amor, prestar, Senhor Deus, uma atenção, cada homem na sua própria saúde, nas suas limitações, procurar aqueles que precisam, Senhor Deus, um auxílio médico, e que os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos também, Pai, para que haja cura, para que haja prevenção e para que haja, Senhor Deus, uma promoção da vida, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. A Lívia vai compartilhar a palavra conosco hoje. Pegue a sua Bíblia e vamos desfrutar desse momento. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vamos para mais um estudo, para a nossa reunião de oração. Hoje nós vamos falar da vida de Jesus de novo, porém da vida para Deus de Jesus. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 1, 2 versículos, o 14 e o 15 apenas. Vamos lá. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Veja bem, Jesus começou um ministério e a sua vida para Deus foi toda esse ministério.
de pregar o Evangelho, que era Ele mesmo, de pregar a salvação, de trazer entendimento da lei, entendimento de uma vida nova, de trazer a possibilidade de uma vida sem o pecado, de uma vida liberto do peso do pecado e a possibilidade de uma vida eterna. Jesus veio começar um ministério que era importantíssimo porque as pessoas naquela época estavam perdidas, não estavam entendendo o que era preciso fazer. E hoje? O que nós temos hoje? As pessoas sabem o que estão fazendo, as pessoas entendem o que é a vida? Também não. O ministério de Jesus, ele foi continuado pelos discípulos, e os discípulos fizeram novos discípulos, e até que isso chegou até os dias de hoje. E nós estamos aqui com uma missão muito parecida com a de Jesus. Pregar o Evangelho, uma missão de trazer boas novas, trazer a possibilidade de uma vida sem pecado, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Essa é a nossa missão. Jesus tinha uma missão que era pregar o Evangelho. Nós temos a missão de pregar o Evangelho, assim como Jesus teve. É o nosso papel dar continuidade ao trabalho de Jesus. E pensando assim, muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas Jesus era Deus e aí para ele foi mais fácil, eu não consigo. E na verdade não é assim. Jesus era filho de Deus, sim, porém Jesus era humano como nós. Jesus também teve momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos talvez de desânimo, de cansaço. Mas o diferencial é que Jesus teve uma vida com Deus de intensidade. Jesus orava por longos tempos, Jesus passava madrugadas conversando com Deus, Jesus ficava horas buscando a orientação do Pai, tirando dúvidas. Jesus fazia esse tempo de comunhão com Deus a sua fonte de energia, a sua fonte de orientação, para que ele pudesse fazer a sua missão exatamente da maneira como Deus queria que ele fizesse. Conosco não é diferente. Para que nós possamos cumprir a nossa missão, é preciso que nós tenhamos comunhão com Deus. É preciso que nós busquemos a Deus, para que Ele possa nos orientar da sua vontade. A nossa vida de comunhão com Deus precisa ser assim como foi a vida de comunhão com Jesus. E aí a nossa vida para Deus, de ministério, de pregação do Evangelho, será também como foi a vida do ministério de Jesus. Uma vida dedicada a trazer a salvação para aqueles que não conheciam a Deus. Essa é a nossa missão. E para que ela seja cumprida, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a Deus. É porque Jesus veio e nos ensinou a verdade e porque nós hoje temos a oportunidade de passar a verdade para outras pessoas. Para que possamos cumprir a nossa missão, então, a nossa vida para Deus, é essencial que a nossa vida com Deus seja intensa. É uma vida de oração e comunhão e busca e estudo, para que em todo tempo a gente possa estar preparado para a missão. A oração final é assim: Deus da vida, o Teu Filho nos ensinou o caminho, o Teu Filho nos deu a verdade, o Teu Filho nos deu a vida, que possamos passar adiante o caminho
a verdade e a vida. Amém. Eu desejo para todos nós que essa oração possa ser verdade nas nossas vidas, que nós tenhamos consciência de que Jesus nos ensinou a verdade, a vida e que Ele é o caminho. E que nós possamos buscar também, conhecendo da vida de Jesus e tendo comunhão com Deus, ensinar as pessoas qual é a verdade, quem é o caminho e quem dá a vida. Amém? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Meus irmãos, encerrando então a nossa reunião de hoje, eu agradeço a sua presença, a sua participação, a sua oração e peço que você esteja conosco no sábado às 19 horas online e, se você puder, esteja presente conosco no domingo às 19 horas lá no templo. Se não puder, acompanhe pela rede social. Ok? Vamos orar o Pai Nosso e encerrar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem em paz.